Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura e o Evangelho, eles têm uma ligação, eles têm algo em comum. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos falam da soberania, da providência de Deus que guia os acontecimentos da história e de que nada lhe passa despercebido. Na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, diz que São Paulo entra numa sinagoga e dão a ele a oportunidade de falar, e ele vai anunciar Cristo. E como é então que São Paulo começa a anunciar Cristo? Ele não começa já imediatamente do dado de que Cristo ressuscitou. Não, ele começa a anunciar Cristo, mas a anunciar a preparação de Deus desde lá antigamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, isto é, tanto os israelitas de nascimento como os tementes, eram aqueles pagãos que observavam naquilo que era possível a eles, observavam a lei de Israel. Então ele continua: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto, destruiu 7 nações. E aí continua, vai falando tudo aquilo que Deus fez com aquele povo. Eles entraram na terra de Canaã e lá permaneceram por 450 anos aproximadamente. Depois disso, Deus concedeu juízes, Deus concedeu o profeta Samuel, eles pediram um rei, Deus concedeu um rei, que foi Saul. Depois de Saul, Deus concedeu Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Em seguida, Deus fez surgir, versículo 23, conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Quer dizer, São Paulo começou lá atrás, foi passando pela história, até chegar a Jesus, para mostrar o quê? Que Jesus não foi um acontecimento esperado, um acontecimento inesperado, mas que foi um acontecimento preparado pelo Pai. Desde o início, Deus estava preparando o mundo para a vinda do seu Filho, para a chegada do seu Filho. Então isso, meus santos, de alguma maneira deve encher o nosso coração de esperança, porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Deus é Senhor do universo. Nada neste mundo lhe passa despercebido. Nada neste mundo aconteça sem que a providência de Deus esteja guiando os acontecimentos. E se nós amarmos a Deus, tudo isso concorrerá para o nosso bem e para a nossa salvação. Como diz São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pois bem, nesta mesma linha de providência de Deus que guia os acontecimentos da história, nós vemos hoje o Evangelho de hoje. Jesus se volta para os apóstolos e sabe que eles receberão um golpe grande, isto é, a traição de Judas vai abalar os apóstolos, porque um deles, daqueles que foram escolhidos por Cristo, ou melhor ainda dizendo, daqueles que foram escolhidos pelo Pai, porque ninguém vem a mim se o Pai não o escolher, não o enviar. Ora, a traição de Judas iria abalar a confiança deles,
a sua fé em Jesus Cristo. Então, para que isso não acontecesse, Jesus diz, versículo 19, João capítulo 13, versículo 19: desde agora vos digo isto, antes de acontecer. Dizer o quê? Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso é, um de vós há de me trair. Um de vós, entre aqueles que comem comigo o pão, vai me trair, vai me levantar o calcanhar, um sinal de traição e de desprezo. E Jesus diz, eu vos digo isso desde agora, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, vocês saibam, vocês creiam que eu sou. Isto é, meus irmãos, Deus havia escolhido aquele que realidade misteriosa. Deus não fez Judas trair Jesus. Deus não causou a maldade no coração de Judas. E Deus fez tudo para Judas se salvar. Mas Deus sabia que Judas trairia o Senhor. E escolheu Judas para que as Escrituras se cumprissem. Isto estava lá, a Escritura previa que o Messias seria traído, e para que se cumprisse as Escrituras, Judas foi escolhido. Aqui, meus irmãos, nos mostra mais uma vez que tanto a traição de Judas, como a paixão de nosso Senhor, não foi um evento, repito, inesperado, mas era previsto. Estava nas Escrituras e Jesus vem cumprir as Escrituras. O que é que isso, quando nós contemplamos a respeito de Jesus, deve nos ensinar? Que também a nossa paixão, isto é, os sofrimentos, as dificuldades, as provações pelas quais nós passamos e passaremos, se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, se nós estivermos no amor de Deus, tudo isso concorrerá para o nosso bem, porque tudo isso já estava previsto nos planos de Deus. Não foi algo inesperado, não foi algo que passou além ou aquém da providência de Deus, mas estava dentro da história da sua salvação, da nossa salvação. Então aqui você pode pensar naquele casamento difícil que você teve, que você tem, e aí você pode achar que foi um erro da história, que aquele marido, que aquela esposa, foi um erro, foi um momento em que Deus cochilava e você se casou, e é por isso que tantas coisas difíceis lhe acontecem, quando faz parte da história da providência de Deus, que aquelas realidades acontecessem, para que uma graça maior, para que a história da salvação seja escrita na sua história particular. Aqui eu coloquei aquele casamento, eu poderia colocar aquela doença, eu poderia dar um exemplo de uma dificuldade, em que nós temos a tentação de achar que porque aquilo é triste, porque aquilo não nos é bom, aquilo então não faz parte, nunca fez parte da história de salvação de Deus na minha história, da história salvífica, da ação da providência na minha vida. Pois bem, então nós vemos então que Judas, com a sua traição, ele que haveria de levantar o calcanhar para Jesus, fazia parte da história da salvação. O Pai o havia escolhido. Pois bem, mas meus irmãos, não basta que nós então leiamos a Escritura e vejamos que essas realidades, elas fazem parte
da ação, da providência agir na nossa vida. Não basta que nós conheçamos, por exemplo, a história dos santos e vejamos que foi assim que Deus agiu e lidou com os seus santos e cuidou dos seus santos. Isto é, não basta que nós apenas conheçamos esta realidade que eu estou aqui dizendo para vocês, vocês estão ouvindo e estão compreendendo, isto é, que essas realidades, às vezes tristes e dolorosas, fazem parte da nossa vida, mas não são um sinal de uma não providência de Deus, mas são a maneira de a providência de Deus agir na nossa história. Mas não basta isso apenas saber, nós precisamos ter uma connaturalidade, uma comunhão com Jesus, para que esta realidade sabida seja vivida, seja experimentada no mais profundo do seu coração. Porque, meus irmãos, vocês querem uma realidade mais escandalosa que foi para os apóstolos, a paixão de nosso Senhor, mas tão amplamente demonstrada na Sagrada Escritura, tão amplamente prevenida por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, quando os discípulos, vamos pegar aqui apenas um exemplo, podemos pegar vários. Quando os discípulos de Emaús estão lá cabisbaixos caminhando, e Jesus se coloca do lado deles e pergunta: por que vocês estão tristes? E eles dizem: você não sabe que Jesus de Nazaré, que era um grande profeta, em palavras e em obras, que ele foi preso, foi crucificado, morreu, falou que ia ressuscitar, mas já faz 3 dias, ninguém viu nada. E Jesus começa ensinando as Escrituras e dizendo a eles: mas como vocês são curtos de inteligência, não estava escrito que isto deveria acontecer? E começou a explicar as Escrituras. E quando Jesus explicava as Escrituras, eles começaram a compreender de uma maneira nova aquilo que eles já sabiam. Eles conheciam as Escrituras e eles tinham ouvido de Jesus: é necessário que o Filho do Homem seja maltratado, caluniado, perseguido, morrerá, mas ao 3º dia ressuscitará. Eles sabiam já disso, porque Jesus já os havia prevenido. Mas como não existia, meus irmãos, esta comunhão, esta connaturalidade, esta união com o nosso Senhor, aquilo que era sabido, estou usando aqui apenas uma palavra que ela é sempre limitada, ela não era, aquilo que era sabido não era experimentado, não era vivido na alma, não era uma realidade existencial, era apenas uma realidade do intelecto. Peçamos, meus santos, peçamos a nosso Senhor que Ele introduza no mais profundo do nosso coração a nossa fé. Acredito que todos nós aqui conhecemos o dado revelado, que todos nós aqui conhecemos a palavra de Deus, que todos nós conhecemos aqui pelo menos a história de uns 2 a 3 santos em que o mistério da paixão, morte e ressurreição esteve bem presente na vida deles. Isto é, nós conhecemos, mas nem por isso se fez ainda parte de nós, para que esta realidade nos faça já desde agora felizes, libertos. Por quê? Porque sabemos que somos amados e sabemos que somos cuidados. Jesus, no início deste evangelho, ele já diz: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Se você de verdade souber disso, você será feliz, porque esta realidade, este conhecimento de que Deus cuida de mim, me ama e cuida de mim e não permitirá de que nada, por mais triste que seja, não permitirá que nada me aconteça
que não concorra para o meu bem, deve ser uma realidade que enche os nossos corações de alegria, segurança e esperança. Peçamos, meus irmãos, na comunhão que nós iremos receber, aqueles que vão comungar, que voltem para os seus bancos e conversem com o nosso Senhor. Peçam a Ele que acenda no seu coração essa chama da fé, esta sabedoria que faz com que você ouça as Escrituras de uma maneira nova. Essa sabedoria, essa chama do Espírito Santo que faz com que você vai fazer com que você leia a Escritura de uma maneira até então não lida, que faz com que você não apenas seja um conhecedor das realidades de Deus, mas aquele que dentro do seu coração e na sua própria vida as experimentou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.